A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Olá, ouvintes da Rádio USP. Meu nome é Rafael Duarte Oliveira Venâncio. Em 2019, no segundo semestre, eu fui o professor ministrante convidado da disciplina Projetos em Rádio para o curso de jornalismo. O curso de jornalismo é sediado no Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, o CJE ECA USP. Eu fui aluno do CJE, e foi uma honra, participar desse processo. O professor responsável pela disciplina era o professor Dr. Luiz Fernando Santoro, e o professor estava em substituição ao professor Dr. Luciano Victor Barros Maluli, que estava nas suas pesquisas na Nova Zelândia. Esse convite se deve ao contexto da minha pesquisa de pós-doutorado, em rádio, mas no departamento de cinema, rádio e televisão, no CTR, sobre a supervisão do professor Dr. Eduardo Vicente. Se você está ouvindo este áudio, este é um dos 10 episódios da série Biografias Sonoras. Por que biografias sonoras? Bom, durante a disciplina de projetos em rádio, a gente fez uma série de experimentações com os alunos, e uma das ideias era a gente trabalhar um rádio diferente. O que vocês vão ouvir nesses 10 episódios é muito diferente do que vocês ouvem no rádio dia a dia. Mas não é tão diferente do que vocês ouvem, porque vocês vão ouvir isso num podcast, por exemplo. Cada vez mais, o rádio se torna uma coisa diferente. Ele parece que não é rádio, mas ele é rádio. Ele deixa de ser um aparelho eletrônico, um aparelho que manda por vias eletromagnéticas, e se torna cada vez mais uma linguagem digital. E nessa linguagem digital a gente precisa pensar em conteúdo. E uma das coisas que eu penso no meu pós-doutorado, tudo é sobre a questão do storytelling, sobre a contação de histórias. As biografias sonoras são feitas sobre a égide do pensamento de Walter Benjamin, que é uma homenagem importante, porque Walter Benjamin, em 2020, faz 80 anos do seu falecimento trágico, na cidade de Portbou, na Espanha, sobre o contexto da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto. Walter Benjamin tem um texto bastante conhecido, chamado O Narrador, em inglês o Storyteller, por isso que a gente chama de storytelling, um dos motivos, sobre a arte de contação de histórias e como que ela estaria em desuso. E como que o contador de história é uma figura muito importante, porque ele, dentro do tecido social, é ele que nos passa a experiência vivida. Ele compartilha essa experiência vivida e a experiência se torna algo enriquecedor da tradição social, do aprendizado social. 27 alunos. Esses 27 alunos escolheram 27 pessoas falecidas para fazer essas biografias segundo as palavras delas. Os nossos repórteres, os alunos do jornalismo da ECA USP, escolheram pessoas que tinham acabado de falecer, como o roqueiro, o metaleiro, um dos ícones do metal brasileiro, André Matos, ou pessoas que morreram há muito, muito tempo, como o poeta Romano Ovídio. Até mesmo teve casos de pessoas próximas, Teve gente que fez sobre a tia, e teve gente que fez sobre o avô, só que não era qualquer avô, o avô era um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Então é muito interessante a gente pensar sobre isso. Não sei qual que vai ser do dia de hoje, porque essa gravação está entre os 10 episódios. Mas se você perdeu algum dos episódios, entre no site do radiojornalismo do site CJE ECA USP. É só digitar no Google Radiojornalismo CJE USP, que você vai encontrar. São 27 biografias sonoras e uma especial que foi feita por mim, está num desses 10 episódios. É isso, é um prazer imenso estar falando com vocês. Espero que vocês curtam, ouçam,
reflitam e tenham experiências vividas dessas 27 vidas que os nossos alunos trouxeram, e até mesmo da vida, a 28ª, que eu fiz a biografia. É isso. Agradecer pela oportunidade, agradecer aos professores Luiz Fernando Santoro, Luciano Victor Barros Maluli e Eduardo Vicente pela oportunidade, agradecer a edição da Rádio USP, né? E a gente vai ouvir histórias agora, porque a contação de história é uma grande homenagem a Walter Benjamin. E vamos ver quais são as biografias de hoje. Essa é a série Biografias Sonoras, Universidade 93.7. Mestre do terror. Quem vem à sua mente ao ouvir essas palavras? Stephen King? H.P. Lovecraft? Bom, muito, mas muito antes do King se tornar o sucesso mundial que ele é, ou do Lovecraft criar o seu monstro de nome impronunciável, foi preciso que um homem lá em meados do século XIX desse o primeiro passo em uma aventura tortuosa e sofrida, onde, por vezes, realidade e ficção pareceram se misturar. Meu nome é Gabriela Teixeira e eu estou falando sobre o Edgar Allan Poe. Filho de um casal de atores, o Poe ficou órfão de mãe aos 2 anos, pouco após ser abandonado pelo pai. Ele então foi acolhido pelo rico casal John e Frances Allan, de quem herdou o sobrenome, apesar de nunca ter sido oficialmente adotado. O Poe passou a infância no Reino Unido e voltou aos Estados Unidos em 1820, quando tinha 11 anos. Aos 17, ele entrou para a Universidade de Virgínia, para estudar línguas antigas e modernas. Porém, acabou adotando um estilo de vida de jogatina, bebidas e festas que o levou a acumular dívidas. Como seu pai se recusava a pagar os débitos, o Poe foi forçado a abandonar os estudos e voltar para casa. Sua relação com John estava abalada, e em 1827, ele decidiu se mudar para Boston, onde se alistou no exército. Foi também nesse ano que publicou seu primeiro livro, Tamerlane e Outros Poemas, que foi solidamente ignorado pela crítica. Após 2 breves passagens pelo exército, o Poe começou a vender seus escritos para sobreviver. Deixando um pouco de lado a poesia, ele passou a investir na prosa, e em 1833, um de seus contos foi premiado pela primeira vez. A conquista o ajudou a conseguir um trabalho de editor na revista Southern Literary Messenger. Lá, ele se estabeleceu no meio literário como crítico e resenhista, e pôde publicar seus trabalhos com maior frequência. Assim, quando deixou a Messenger em 1937, o Poe já tinha um certo reconhecimento, ainda que continuasse com dificuldades financeiras. Ao ouvir de seu editor que o público preferia histórias mais longas, ele decidiu transformar um antigo projeto de contos em uma única narrativa. Foi assim que surgiu a narrativa de Arthur Gordon Pym, o único romance finalizado de toda a carreira do Edgar Allan Poe. Com 25 capítulos, o livro conta a história do Arthur Gordon Pym, um jovem aspirante a navegador que, de modo bem precipitado, entra escondido em um navio e acaba envolvido em uma situação de vida ou morte. Depois de enfrentarem um motim e um naufrágio, Arthur e seus companheiros Augustus Barnard, Dirk Peters e Richard Parker ficam à deriva, sem comida, água e a cada segundo com menos esperança de serem resgatados. É quando o Parker decide que um deles deve se sacrificar para que os outros possam sobreviver ao menos por mais alguns dias. Os 4 tiram a sorte no palitinho e é justamente o Parker quem perde. A emoção é tanta que o Arthur chega a desmaiar de alívio, mas ele volta a si bem a tempo de ver o colega morrer, como mostra o seguinte trecho. Baste-nos dizer que, tendo apaziguado de algum modo a sede destruidora que nos consumia, graças ao sangue da vítima, e tendo, de comum acordo, lançado fora as mãos, os pés e a cabeça, atirando-as com as entranhas ao mar, devoramos o resto do cadáver, pedaço a pedaço, durante os 4 memoráveis dias 17, 18, 19 e 20 daquele mês. Além de canibalismo, a história ainda traz temas sobrenaturais, o que já havia se tornado uma marca registrada do Poe. Mas não foi o suficiente para agradar os leitores, e ao invés de sucesso, encontrou uma péssima recepção. Alguns disseram que era muito violenta, outros criticaram o fato de tentar se passar por uma história verídica, e muitos até apontaram várias imprecisões náuticas e geográficas no texto. Derrotado, o próprio Poe admitiu que o romance era, em suas palavras, um livro muito bobo, e voltou aos contos e poemas, aos quais se dedicou até a sua misteriosa morte em 1849,
cuja causa nunca foi inteiramente identificada. E esse poderia ser o fim das aventuras de Arthur Gordon Pym. Apesar de, aos poucos, ele ter caído nas graças do público, o livro está longe de ser o trabalho mais famoso do Poe. Mas veja bem, poderia, porque uma coincidência no mínimo curiosa faz com que muita gente fique intrigada com o enredo. Vamos avançar um pouco no tempo. O ano é 1974. O escritor Arthur Koestler havia aberto uma espécie de concurso para premiar quem lhe contasse a melhor história de coincidências na vida real, e recebeu uma carta de um homem que se identificou como Nigel Parker. No relato, ele contava sobre um parente distante que, após sobreviver a um naufrágio, ficou preso em um barco no meio do mar e acabou servindo de alimento para os colegas. Seu nome? Richard Parker. No mínimo estranho, certo? A carta foi publicada no Sunday Times e trouxe luz a um episódio que já era público. Eis como tudo aconteceu. Em maio de 1884, 35 anos após a morte do Edgar Allan Poe, um iate chamado Mignonette saiu de Southampton, na Inglaterra, com destino a Sydney, na Austrália. A embarcação estava precisando de uma boa reforma e não suportava viagens longas. Na tripulação, 4 pessoas: Tom Dudley, Edwin Stephens, Edmund Brooks e um jovem de apenas 17 anos chamado Richard Parker. Enquanto seguiam pela rota do sul do Atlântico, uma tempestade destruiu o iate e os 4 precisaram se refugiar em um bote. Cada dia mais sedentos e famintos, eles começaram a considerar a possibilidade de tirar a sorte no palitinho, exatamente como no livro. Mas acontece que o Parker tinha bebido água do mar e estava muito mal. Então seus colegas perceberam que ele não tinha chance de sobreviver de qualquer forma e decidiram matá-lo. Alguns dias depois, Dudley, Stephen e Brooks foram resgatados por um navio alemão e levados de volta à Inglaterra. Lá, eles contaram tudo o que havia acontecido, pois acreditavam que, considerando a situação extrema que haviam vivido naquelas 3 semanas no mar, a morte de Parker era plenamente justificável. Naquela época, o canibalismo em casos assim era meio que aceitável, pois se tratava de uma questão de sobrevivência. Mas não foi o que aconteceu com os tripulantes do Mignonette. O fato de que eles não chegaram a tirar a sorte para decidir quem morreria levou as autoridades locais a verem o caso como um assassinato premeditado. Além disso, o Dudley falava sobre o ocorrido de um jeito franco e até tranquilo, o que deixou o pessoal ainda mais desconfiado. Dudley e Stephens acabaram sendo julgados e sentenciados à pena de morte. Por causa de uma comoção do público, a pena acabou sendo reduzida para 6 meses de prisão. Não haviam evidências suficientes contra o Brooks. Ele se tornou uma testemunha de acusação. Hoje, quem vai a Southampton pode visitar a lápide que foi erguida em homenagem ao Richard Parker. Além de manter viva a memória de um caso que mudou o jeito como a lei britânica tratava o princípio da necessidade, essa lápide também é um lembrete de que ficção e realidade estão muito mais próximas do que a gente imagina. Era uma sexta-feira de frio, em pleno interior da Inglaterra, no condado de Berkshire para ser mais exata. Uma mãe checa se sua filha está dormindo antes de descer as escadas rumo à porta de saída. Com seu casaco de pele, ela se prepara para encarar a noite de inverno do fim de ano na Europa. A data é 3 de dezembro de 1926. São 11 horas da noite. Ela dá adeus à empregada, mas não diz aonde vai. Carregando apenas uma maleta, ela deixa a casa que dividia com o marido e a filha, entra em seu Morris Country e dirige noite adentro. Na manhã seguinte, o veículo é encontrado pela polícia a alguns quilômetros de distância, em condições inusitadas. Os faróis estão acesos e o carro está rodeado por arbustos na beira de uma pedreira. Um acidente teria acontecido? Não há ninguém dentro, nenhuma vítima aparente. Apenas um casaco de pele e uma carteira de motorista em seu interior. O nome no documento? Ninguém mais que Agatha Christie. A partir disso, a mais famosa romancista policial do mundo só foi vista novamente 11 dias depois. Ao ser encontrada, disse não se lembrar de nada. O que aconteceu desde que saiu de sua residência, o motivo de sua apressada partida e os eventos que a sucederam
se mantém um mistério até hoje. Talvez nem mesmo a própria Agatha obteve todas as respostas, e muito menos o resto do mundo, mas podemos especular. Na época já famosa e seguida por uma legião de fãs, o drama provocado pelo sumiço de Christie não foi pouco. Não demorou muito até que a história chegasse aos jornais britânicos e até ao outro lado do Atlântico, no New York Times. Os jornais alarmavam seus leitores e instigaram diversas teorias malucas discutidas até hoje e que abordaremos mais tarde. As circunstâncias do desaparecimento também contribuíram para o sucesso de mídia. O caso parecia sair diretamente de um dos livros da escritora. Poderia ser coincidência que justo alguém tão sagaz em escrever histórias policiais se veria metida em uma na vida real. A polícia estava perdida. Eram muitas hipóteses a considerar. Teria Christie sido sequestrada? Sofrido um acidente e caído na pedreira rio abaixo? Ou perdida na floresta? Seja qual fosse, uma caçada pela escritora começou e despesas não foram poupadas. A busca foi digna de cinema, com direito a diversos policiais, voluntários, cachorros e até aviões. Inclusive, foi marca histórica da primeira vez que aeronaves foram usadas em uma investigação. Como se não bastasse, ideias de suicídio e assassinato foram cogitadas. Mesmo Art, o seu marido, foi investigado. E rumores de brigas entre o casal na manhã daquela sexta-feira foram espalhados. Mas uma possibilidade óbvia estava bem ali. Agatha não poderia ter desaparecido de propósito? Antes de pegar o carro para um destino que nunca saberemos qual, Christie deixou 3 cartas. Uma para seu marido, outra para o cunhado e a terceira para o seu secretário. A última é a única que sabemos do que se trata. A endereçada ao cunhado foi queimada antes que pudesse ver a luz do dia. O seu marido, Art, não quis revelar os detalhes da carta que recebeu. E para o secretário, Agatha escreveu instruções, entre elas para cancelar uma reserva de hotel em Yorkshire. Outros jornais foram mais longe, como o New York Times, que publicou que uma das partes mais significativas da carta era que dizia: "Eu preciso ir para longe. Não consigo ficar aqui em Sunningdale por muito mais tempo." Teria tudo sido planejado? O comportamento de Agatha na época fortalece esta teoria. Pessoas próximas relatam que a escritora passava por uma grave crise de depressão. Naquele mesmo ano, meses antes, sua mãe faleceu. Agatha desabou, dormia mal, comia pouco, andava angustiada e infeliz. E outro acontecimento, desconhecido pelo público na época, agravou seu quadro. Christie descobriu que o marido tinha uma amante, o que ela só revelaria saber em sua autobiografia, anos depois. Caros ouvintes, a vida não estava nada fácil para Agatha Christie. Não é difícil compreender que seu desejo seria simplesmente sumir. Mas o suposto plano não durou muito. Após 11 dias, em um hotel a 370 quilômetros de onde o carro foi encontrado, uma pista foi enviada à polícia. Uma mulher com a mesma descrição física de Christie estava hospedada ali. Art foi a seu encontro, reconhecer com os próprios olhos se aquela era mesmo sua esposa. Para sua surpresa, Agatha não o identificou. Nem mesmo sua filha escapou do esquecimento quando Art mostrou uma foto sua. Na imprensa, ele declarou o seguinte: "Agatha sofreu uma perda de memória e eu não creio que ela saiba quem é. Ela não me conhece e não sabe onde está." No check-in, Christie usou o pseudônimo Teresa Neal, da África do Sul. Não coincidentemente, e como reforço à teoria de que ela desapareceu por vontade própria, esse era o sobrenome da amante fixa de Art. Mas como explicar a amnésia? Muitos dizem que Agatha saiu de casa desnorteada, até mesmo com a intenção de se matar. Ao não conseguir, envergonhada, inventou a história da perda de memória. Outros acreditam que, para contrariar Art, Christie simplesmente quis desaparecer. Dirigindo pela estrada escura e com gelo, ela teria se acidentado e sofrido uma concussão, e mais uma série de atos impensados e acidentes a teriam levado ao hotel onde foi encontrada.
Ainda há dezenas de dúvidas e contradições nessa história, e quem queira acreditar em teorias mais malucas. Todo o sumiço não teria sido um golpe de publicidade para vender mais exemplares? Ou a fuga não teria sido um teste para a trama de um dos seus livros? Uma das minhas favoritas, mesmo que a menos provável, é que Christie teria fugido para ajudar em uma investigação real de homicídio. De uma forma ou de outra, a verdade foi enterrada com ela. Há quem diga que Virginia Woolf, nome artístico de Adeline Virginia Stephan, famosa escritora britânica, não tenha dado pistas de sua real angústia em sua extensa obra. Outros discordam. Dizem que é possível ler nas entrelinhas de Woolf que nada andava bem em seu interior. Porém, por trás da grande escritora, existiu uma mulher que batalhou a vida inteira contra um transtorno psiquiátrico, não diagnosticado e sem tratamento efetivo. Ao ler a biografia da autora, parece até justificável seus sintomas e o fim que sua história levou. Nascida em 1882, a britânica não parecia ter dado muita sorte nos seus capítulos da vida e teve que enfrentar diversos preconceitos fortes da época. Para começo de conversa, ou tragédia, Virginia Woolf foi abusada pelos 2 meio-irmãos quando tinha 6 anos de idade, George e Gerald. Esse pode ter sido o primeiro gatilho que desencadeou o transtorno psiquiátrico que a escritora sofria. Quando tinha 13 anos, a mãe de Virginia morreu. Foi um episódio marcante e traumático para ela. Sua meia-irmã, Stella Duckworth, filha do seu pai no primeiro casamento, assumiu o controle da casa. Porém, nos anos seguintes, ela se casou. E em sua lua de mel foi vítima de uma peritonite, que é uma inflamação da membrana que reveste as paredes do abdômen e dos órgãos abdominais, e faleceu. Perdendo 2 de seus entes queridos sem nem ter 15 anos de idade, Virginia também convivia com o fato de não ter tido uma educação formal. Ao contrário dos seus irmãos, teve acesso aos estudos apenas em casa, o que a revoltava. Nem uma década depois, Woolf foi obrigada a enfrentar outro episódio traumático que marcaria para sempre sua vida. Seu pai morreu de câncer. Com a soma de todos esses fatores, a jovem atingiu seu limite. No ano de 1914, Virginia tentou suicídio ao pular pela janela de um prédio. O andar não era tão alto, e ela acabou apenas com ferimentos leves e não conseguindo atingir seu objetivo, que era se matar. Nos anos seguintes, Virginia foi pressionada a se casar para cumprir um requisito social. Seu marido, o também escritor Leonard Woolf, era, aparentemente, compreensivo com o transtorno da sua esposa. Por conta do tabu que sempre cercou doenças psiquiátricas, Woolf nunca foi diagnosticada e tratada apropriadamente. Hoje em dia, por meio de análise de suas histórias e obras, seus sintomas se assemelham aos de transtorno bipolar, que tem como característica mais marcante a alternância, às vezes súbita, de episódios de depressão com o de euforia, e períodos assintomáticos entre eles. Woolf teve diversos episódios de tentativa de suicídio ao longo da sua vida. Ela chegou a tentar diversos tratamentos psiquiátricos, mas como a medicina da área não era tão avançada na época, só teve resultados negativos. Um desses tratamentos envolvia extrair diversos dentes, pois uma teoria bem aceita naquela época era que transtornos psiquiátricos estavam associados com infecções dentais. Um aspecto que pode ter piorado o estado psicológico de Woolf foi sua vida sexual. Entrevistas mostram que a escritora não manteve relações íntimas com seu marido, mas teve caso com mulheres durante sua vida adulta. Hoje, Virginia podia ter se identificado como lésbica ou bissexual. Porém, um século atrás, as coisas não eram tão aceitas como são hoje, que já não é tão fácil. Ter a sexualidade barrada ou encarada como ilegítima é comprovadamente um gatilho psicológico para diversas pessoas, o que pode ter piorado o caso de Woolf. Na época da Segunda Guerra Mundial, que perdurou de 1939 a 1945, ela e o marido decidiram que se suicidariam juntos se a Inglaterra fosse invadida pela Alemanha. Leonard Woolf era judeu e poderia correr risco de vida por conta do genocídio que estava sendo executado pelos nazistas. Em 1941, terceiro ano da Segunda Grande Guerra, sua casa foi vítima de bombardeios e totalmente destruída. No mesmo ano, no dia 28 de março,
Leonard percebeu que Virginia não estava bem. Sugeriu que a esposa fosse se deitar para descansar e foi para seu escritório. Horas depois, ao voltar para visitá-la, encontrou 2 bilhetes de despedida e Wolf desaparecida. Virginia colocou seu casaco de pelos, suas botas e saiu pelo portão da frente. Foram achadas pegadas e sua bengala perto do rio. Seu corpo foi achado no rio Ouse, com pedras no bolso que a fizeram afundar em meio à correnteza. Aos 59 anos, a angústia da escritora Virginia Woolf chegara ao fim. No bilhete que deixou para seu marido, Virginia demonstrou o quanto foi valioso o apoio de Leonard para que sua vida seguisse pelos 29 anos de matrimônio. Abre aspas. Tenho certeza de que enlouquecerei novamente. Sinto que não podemos passar por outro daqueles tempos terríveis, e desta vez não vou me recuperar. Começo a escutar vozes e não consigo me concentrar. Mas não acho que 2 pessoas poderiam ter sido mais felizes até a chegada desta terrível doença. O que quero dizer é que devo toda a felicidade da minha vida a você. Você tem sido inteiramente paciente comigo e incrivelmente bom. Se alguém pudesse me salvar, teria sido você. Tudo se foi para mim, menos a certeza da sua bondade. Não posso continuar a estragar sua vida. Fecha aspas. Seu corpo foi encontrado 2 semanas depois, cremado e as cinzas jogadas entre 2 árvores, chamadas Virginia e Leonard, no jardim da casa em que morava com o marido. Mesmo com uma história de vida trágica e uma morte dolorida, pesquisadores inspirados em sua história estão, há 1 ano, desenvolvendo um aplicativo que consegue detectar tendências suicidas com base na escrita das pessoas. Com o estudo dos diários e cartas de Woolf, o software poderá diagnosticar mudanças brutas no jeito de escrever, nos textos, e-mails e posts nas redes sociais, prevenindo que a história de Woolf se repita. Aqui foi a Giovanna Christi para a Rádio Universidade 93.7. Ficamos por aqui. Eu sou Rafael Duarte Oliveira Venâncio. A edição final deste programa foi feita por Felipe Parra. Vocês ouviram um programa radiofônico desenvolvido no 2º semestre de 2019 na disciplina Projetos em Rádio, da turma do 6º semestre matutino do curso de jornalismo do CJE ECA USP, Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Neste semestre, o professor responsável pela disciplina é o professor Dr. Luiz Fernando Santoro. O professor ministrante é o professor Dr. Rafael Duarte Oliveira Venâncio, pós-doutorando do CTR ECA USP, Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. O monitor do Programa de Aperfeiçoamento e Ensino é o professor mestre Felipe Parra, doutorando do PPG-Com ECA USP, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. A coordenação geral dos programas Universidade 93.7 é do professor Dr. Luciano Maluli. É isso. Muito obrigado pela sua audiência e por prestigiar nossos alunos. Até a próxima. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.